O assunto agora é esporte. Depois de uma vitória e um empate no Gauchão 2015, o Esporte Clube Passo Fundo enfrentou ontem o São José em Porto Alegre e acabou perdendo de 2-1. O resultado negativo derrubou a equipe em 3 posições na tabela. Agora o Passo Fundo ocupa a 11ª colocação com 4 pontos. Até o momento, a liderança da competição está com o Brasil de Pelotas, que soma 10 pontos. E neste domingo tem jogo do Passo Fundo com o Lajeadense em Lajeado. E também no domingo, os ciclistas passofundenses Ricardo e Luana Machado vão competir na prova de mountain bike que acontece em Campo Largo, no Paraná. Essa é a principal competição deste início de temporada para os ciclistas, pois vale pontos para as Olimpíadas do Rio de 2016. Sol e temperaturas que não passam dos 27 graus. Confira mais detalhes do tempo para amanhã e para o domingo. A previsão para este sábado é de tempo encoberto, temperatura mínima de 20 graus, máxima de 27. Para domingo, o tempo permanece o mesmo, porém com muitas nuvens. Temperatura mínima de 17, máxima de 25 graus. O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de cerveja do mundo. De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas, as chamadas cervejas especiais ou artesanais representam ainda apenas 1% do setor cervejeiro nacional. Mesmo assim, tem ganhado cada vez mais espaço no paladar de muita gente. E isso reflete na ampliação desse mercado aqui no estado. Mas e como será que elas são produzidas e transportadas até chegar ao consumidor? É isso o que você vê agora na última reportagem da série E o Produto, Para Onde Vai?, que foi produzida então pela TV Unicinos de São Leopoldo. Minha paixão por cerveja artesanal ela começou mais ou menos em 2010, quando eu resolvi conhecer um pouco mais esse mundo. Começou a ter algumas cervejas com mais fácil acesso da linha artesanal. A artesanal ela se propõe a um produto de qualidade, né? Então ela foge um pouco do conceito de beber mais, beber por causa do calor. No começo foi bem difícil. As pessoas chegavam e pediam cerveja normal. Vocês não têm cerveja normal e a gente só tem cerveja especial, né? Cerveja artesanal. Apesar do consumo de cerveja estar crescendo tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, poucas pessoas ainda conhecem qual é o processo de fabricação e também como que essa cerveja pode ser melhor conservada até ela chegar na mesa do consumidor. Tudo começa no campo, com o plantio da cevada. A cevada é um grão que é rico em amido, e esse amido é o que vai fornecer o açúcar para a gente fazer a nossa cerveja. Quando o malte chega na cervejaria, a gente faz a moagem dele. Depois que ele é moído, a gente vai fazer a mosturação, que essa é a tina de mosturação. Aqui dentro é feita uma infusão de água e o malte moído. Depois que o processo de mosturação é concluído, passa para a tina filtro. Essa é a tina filtro. Aqui a gente faz a clarificação do mosto da cerveja. Depois que ele clarificou, vai para a tina de fervura. Depois que o mosto foi fervido, ele é resfriado e é levado para o fermentador. Hoje, no Rio Grande do Sul, para um cervejeiro caseiro, os ingredientes que ele tem, na maior parte, são importados. Nós temos 4 ingredientes aí: o malte, o lúpulo, o fermento e a água. A água, nós temos água de ótima qualidade, mas os outros ingredientes são difíceis de ser encontrados. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de malte, só que esse malte já é pré-comprado pelas grandes indústrias, então a gente não tem acesso a ele. Se a gente fosse pensar somente com o negócio, a gente faria uma cerveja com adjuntos, com milho, com arroz, e isso é o que diferencia uma cerveja artesanal de uma comercial de grande escala, né? É a matéria-prima. Primeiro a gente faz a receita buscando um produto com sabor, com qualidade e não pensando no custo da receita. Claro, nunca vai competir com a industrializada por conta dessas coisas, usam materiais mais baratos.
mas que pela qualidade que se tem, tu está pagando um preço justo. Com relação ao transporte da cerveja em si, nós temos que considerar que quanto mais próximo do local de venda, melhor, porque ela vai sacudir menos, ela vai trabalhar menos fisicamente. Por isso que vem aquele ditado, né, que a melhor cerveja é a cerveja que tu consegue enxergar a chaminé da fábrica, que está tomando ela mais fresca, né? Algumas das cervejas que vão ser transportadas por distâncias mais longas, elas passam, na verdade, por um processo de pasteurização. A pasteurização aumenta o tempo de vida útil em prateleira, fora do gelo. Então, todas as grandes cervejarias pasteurizam suas cervejas. Muitas micro cervejarias também pasteurizam. A gente queria também abrir o horizonte para outros estados do Brasil. Então, o que a micro cervejaria fez? A gente resolveu também trabalhar com a cerveja pasteurizada. Então, com esse facilitador, o transporte e a logística se torna muito mais fácil para poder enviar para um distribuidor do Rio de Janeiro, que a gente tem, Santa Catarina, Bahia. Então isso aí facilita demais, né? Tu não precisa exigir um transporte de um envio num caminhão refrigerado, por exemplo, que custa muito mais caro e vai chegar para o consumidor final muito mais caro também. A Maniba optou por não pasteurizar. Então a nossa logística tem que ser muito mais rápida e muito mais ágil. A gente trabalha com cervejas artesanais muito em função da sustentabilidade e da questão da economia local, que a gente pretende fortalecer. Os primeiros imigrantes alemães que vieram para São Leopoldo, eles já começaram a fabricar cerveja, porque eles sentiam falta, né, de ter isso na dieta deles no dia a dia. Então, uma das primeiras cervejarias do Brasil se estabelece em São Leopoldo. Hoje em dia, se a gente for considerar o segmento das cervejas industriais e das artesanais, nós temos um crescimento das artesanais de em torno de 30% ao ano, quando as industriais estão, na verdade, caindo no consumo, exatamente porque as pessoas estão se conscientizando que não precisa beber tanto, tu pode beber menos e beber melhor. Com o boom da cerveja artesanal, vários investidores estão entrando no mercado, acreditando que seja um bom negócio, só que uma micro cervejaria ela tem que ter alma, né? Tem que ter alguém por trás dela que ponha a sua cara na cerveja. É um hobby maravilhoso, quem começa a fazer cerveja é difícil parar, né? Bem, a cerveja combina com o assunto que nós vamos tratar a partir de agora. A gente volta a falar sobre carnaval. Para muitos, as festas começam hoje à noite. Daqui para frente vão ser dias de muita folia. E os excessos acabam fazendo parte da cultura do carnaval. E os resultados não tão positivos podem aparecer nos próximos meses. Para falar um pouco sobre o comportamento dos jovens no carnaval, nós convidamos a psicóloga Vanessa Ilha. Vanessa, seja muito bem-vinda ao PFTV. Eu que agradeço o convite. Vanessa, o comportamento aliado aí a esse período que é o carnaval, especialmente do jovem, é mais suscetível, diferentemente do adulto, se a gente for comparar? Existe uma diferenciação porque o jovem ainda vive aquele momento do, digamos assim, do oba-oba, né? Então o carnaval é uma vez por ano, né? E existe aquela vontade de viver o carnaval como se fosse o último e na verdade não é isso, né? Podemos sim aproveitar o carnaval, brincar o carnaval e sem cometer excessos, né? Essa possibilidade existe. Basta que a gente pense um pouquinho naquilo que pode ter como consequência, né? Se a gente for beber tudo que for permitido, né? Experimentar tudo que for permitido, que a gente não aconselha, né? E por que esse comportamento ele é comum ao jovem, no caso? Hoje em dia o que a gente percebe é que todo mundo está querendo viver o dia como se fosse o último, né? E como resultado disso, nós temos percebido um aumento significativo em acidentes, um aumento significativo de prejuízo, né, em todos os setores, assim, se a gente for pensar. E isso tem se agravado ao longo dos anos. A gente tem que pensar que tudo aquilo que a gente faz tem uma consequência, né? Se a gente for pensar no álcool, né, seja qualquer tipo de bebida, o álcool é um desinibidor,
né? Então a gente vai começar a beber, a gente vai começar a fazer o uso do álcool e nós vamos nos sentir cada vez mais soltos, cada vez mais à vontade, e aquilo vai fazer com que a gente não tenha um freio, a gente não tenha uma noção do que a gente vai fazer. E isso vai ter consequências depois, né, para a nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Então, a gente não pode mensurar o que vai acontecer se a gente, por exemplo, tomar um pileque homérico e depois a gente vai ver que as consequências foram maiores e a gente não previa isso. Então, é bem importante que as pessoas possam ter noção de que, bom, se eu for fazer o uso do álcool, eu tenho que saber que eu tenho que ter um limite para isso, né? Eu tomo um pouquinho, né? Quando eu tiver a noção de que eu estou ficando um pouquinho faceirinho, eu tenho que parar, tenho que começar a tomar água, eu tenho que saber que se eu me exceder, a consequência não vai ser nem um pouco agradável. E a sexualidade, ela também acaba sendo um pouquinho mais aflorada nesse período. Ah, sem sombra de dúvida, né? O carnaval já é muito sexualizado, né? O pessoal usa menos roupa, né? Existe um apelo sexual, as fantasias são diferenciadas, as músicas têm um apelo muito erótico, né? E isso faz com que a gente pense que, eu vou ter uma relação sexual sem camisinha só dessa vez, não vai ter problema quanto a isso, né? Amanhã eu vejo o que eu vou fazer, então, e não é assim. Né, as consequências acontecem, eu não posso pensar que não vai acontecer comigo, que vai acontecer só com o vizinho, né? Tá certo. Isso não é uma realidade. Pode acontecer comigo, sim, também. E as consequências, Vanessa, aí de repente um abuso no carnaval, elas podem ser refletidas especialmente na vida profissional do jovem, né? Hoje, com as redes sociais, fica um pouco mais complicado. Nós temos que pensar assim, bom, se eu estou cometendo excessos, eu mesmo posso postar alguma coisa daquilo que eu estou fazendo, como outros podem postar um vídeo ou uma foto, qualquer coisa relacionada ao meu comportamento. E sabemos hoje que muitas empresas estão buscando nas redes sociais o perfil do pessoal para ver, contrata essa pessoa ou não. E provavelmente eles vão encontrar aquilo que eu postei, aquilo que está exposto ali. Palavra de ordem, bom senso, Vanessa. Bom senso, nem 8 nem 80, a medida sempre, para que eu não me arrependa amanhã do que eu fiz hoje. Isso aí, tá certo. Muito obrigada pela tua participação. Um bom feriadão de carnaval para ti. Obrigada. A nossa dica de cinema para este final de semana é o filme 50 Tons de Cinza, que está em cartaz no Bela Tita Shopping. Confira um trecho. What was he like? He was polite, intense, smart, really intimidating. Do you have any interests outside of work? What about you? I'd like to know more about you. There's really not much to know about me. Look at me. I am. I'm incapable of leaving you alone. Then don't. I had a rough start in life. You should steer clear of me. My tastes are very singular. You wouldn't understand. Enlighten me then. Eles valorizam um estilo musical revolucionário, o rock. Bem, o Acorde de hoje, nosso quadro cultural, traz o trabalho musical autoral de uma banda de Tapejara, formada por alunos aqui da UPF. No repertório da banda, as influências do rock popular, clássico e também gaúcho. Mas nunca ninguém
a gente veio até Tapejara, estamos no Molimbar, que é justamente um antigo moinho, e a gente veio conhecer uma banda local que está na estrada desde 2012. Quer saber que banda é essa? Quando te vi, pensei que era loucura. Teu olhar veio até a mim. Eu me aproximei, senti que era tão real. Aquela linda garota fez algo que eu jamais senti. Bem, o acorde de hoje vai conversar com a banda Open. Aqui comigo estão os integrantes, o Henrique, também o Bruno e o Pedro. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, então, para poder bater um papo com eles. A identidade da banda é o rock, Bruno? Exatamente. A gente se encontrou no rock, a gente trouxe isso para a banda e para nossas vidas. Que maravilha, uma banda que está desde 2012 na estrada, trabalhando bastante? Bastante. Esses 3 anos aí da caminhada, sempre fazendo música e o rock and roll que a gente ama. Certo, vou falar aqui com o Pedro também. Vocês conciliam outras atividades junto com a música? Isso, além da música, nós já estudamos. Nós fizemos engenharia na UPF, né? Eu faço engenharia elétrica, o Bruno faz engenharia mecânica e o Henrique faz engenharia civil. E a gente leva a música tanto como um hobby como um trabalho. Tá ótimo. E a banda Open, aqui de Tapejara, teve a oportunidade aí de tocar com grandes nomes do rock gaúcho, como o Tonho Croco, também o Marcelo Gross. E o Henrique vai me dizer aqui que a banda justamente está preparando aí músicas autorais para lançar o primeiro disco. Sim, então a gente começou já faz um tempo trabalhando nas nossas músicas e agora a gente está tirando do papel e vai começar a gravar até o fim do ano, certo? Certo. E para quem quiser conhecer então um pouquinho mais dessa banda, redes sociais, Henrique? Isso, então pode encontrar a gente no Facebook, só digitando o Open lá, tem todas as nossas informações. E a Open tem agenda marcada para esse fim de semana aqui em Tapejara. O Bruno vai dar todas as informações. Isso aí, vamos tocar domingo na pracinha Lucélia Poleto, fazendo a abertura do show da The Travelers, num encontro de lambretas. Todos convidados. E é de graça, né? Isso aí. Então tá certo. Gente, parabéns, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, boa sorte aí com o disco, certo? Obrigada mesmo. Bem, o acorde de hoje fica por aqui, a gente volta então na próxima semana com mais arte e cultura para você que nos assiste. Até mais! Sei mais o que fazer. Olhando pro céu, espero te entender. E o canal de notícias volta na segunda-feira, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, às 7h30 e também às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e um bom fim de semana.